Olá, tudo bem? Quem fala com vocês é o Luiz. Quero aqui trazer uma palavra de paz, de conforto, principalmente de reflexão para a sua vida, né? Vivemos dias difíceis, né? Mas temos hoje uma oportunidade e temos um tempo para que possamos reavaliar a nossa vida, reavaliar conforme chegamos até aqui. E hoje a minha reavaliação vai muito em relação ao perdão, ao juízo que trazemos sobre a vida das pessoas. Por muitas vezes somos rápidos em irar e em dizer que alguém está errado ou alguém está certo. Mas precisamos ter uma paz e precisamos entender que o julgamento não pertence nem a mim nem a você. Esse julgamento pertence a Deus. O próprio Jesus, Ele não veio para julgar, Ele veio para trazer salvação sobre as nossas vidas. Então eu quero compartilhar um livro de Jonas. Jonas é um exemplo onde Deus mostra o seu amor e mostra o que acontece com a vida daqueles que desobedecem e têm falta de amor com o próximo. Vamos olhar lá Jonas 1 então? Livro de Jonas 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: dispõe, vai à grande cidade de Nínive e chama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pegou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, chamavam cada um ao seu Deus, lançando ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso delas. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Faz uma pausa aqui. Você deve ter observado na minha fala que ele desceu, ele foi abaixo. Esse é o que acontece àqueles que desobedecem. Ele desceu a Jope, desceu até o porto e ele desceu para o porão do navio. Esse é o preço da desobediência. Para que você entenda, Jonas não era um homem mau, pelo contrário, Jonas era um judeu estudioso e conhecedor da palavra. Jonas era alguém que tinha rancor de Nínive. Por quê? Porque os nínives, eles maltrataram o seu povo, caçaram o seu povo. Só para a gente fazer uma referência aqui, Nínive seria uma Sodoma e Gomorra, uma Babilônia, né, que nós já ouvimos falar tanto. Então Jonas queria mais que esse povo morresse. Por quê? Porque esse povo fez mal para ele. Mas ele não entendia o amor de Deus. Porque eu, que fui condenado por esse povo, que fui maltratado por esse povo, deveria trazer a palavra a esse povo. Ele foi contra Deus. E é a pior decisão que muitas vezes nós tomamos. Vamos contra a vontade de Deus. Por quê? Porque nós somos rápidos em julgar e irar, e mais rápidos ainda a condenar as pessoas. Então hoje nós precisamos fazer uma autoavaliação. Aproveite este momento que você está em casa, em quarentena, esse momento em que você tem a oportunidade de refletir. Entenda que, será que você foi assertivo contra as pessoas que você se levantou contra? Ah, mas fulano, tudo bem. Eu não estou aqui dizendo que você tem que ser maltratado, que você tem que aceitar tudo. Não, nós temos que mostrar que existem limites. As pessoas têm que entenderem aquilo que nos faz mal, mas ela só vai entender se a gente falar com amor e carinho. Então o que eu digo para vocês hoje é, avaliem. Uma coisa que eu entendi, Satanás não usa pessoas que nós não conhecemos ou pessoas que não nos importamos para nos fazer mal. Ele usa pessoas que valem a pena para nós. Ele usa pessoas que fazem a diferença para as nossas vidas. Ele usa pessoas que vão nos machucar de verdade.
Então, o que eu quero dizer para vocês é, a nossa oração, a nossa guerra não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados, potestades e dominadores do mal. Entenda que o inimigo usa as pessoas que você mais gosta para te chatear. E nós temos que orar para que o inimigo não se levante através dessas pessoas, que o inimigo não fale através dessas pessoas. Essa tem que ser a nossa oração e nossa preocupação, e não a pessoa. É mais ou menos assim, Jesus ama o pecador, mas odeia o pecado. Vocês conseguem entender a diferença disso? Está aí, em perdoar. Ah, mas a pessoa fez muito mal para mim. Eu entendo que você tenha vários motivos do mundo para não querer alguém perto de você. Mas eu quero te dizer, irmão, Deus pode fazer todas as coisas. Deus pode transformar todas as situações. Dê uma oportunidade nesse tempo para que o seu coração se cure de toda amargura, de todo mal, de todo peso. Tá bom? Eu quero, só para vocês entenderem, eu expliquei um pouquinho quem que era Jonas, um homem estudioso, um homem conhecedor da palavra, mas um homem que resolveu fugir da presença de Deus, fugir da ordem de Deus. O que acontece daí para frente? Jonas é jogado ao mar, né? Acalma-se a tempestade, as águas se acalmam e ele fica preso 3 dias na barriga de um peixe. Durante esses 3 dias ele tem a oportunidade de entender o que ele fez de errado. Muitas vezes a gente tem que passar pela quarentena para dizer: Deus, como é que nós chegamos a esse ponto? Como é que nós deixamos as coisas acontecerem assim? Entendam, todos dizem que o mundo está uma loucura. É uma oportunidade de frear essa loucura. É a oportunidade de reavaliar os seus pensamentos e principalmente as suas atitudes, né? Esses 3 dias foram fundamentais, porque Jonas foi lá e fez aquilo que Deus mandou. E você sabe o que aconteceu? Deus não consumiu a cidade de Nínive, como ele consumiu Sodoma e Gomorra. Deus deu livramento para aquele povo, porque aquele povo se arrependeu. Entenda, amados, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Dê essa oportunidade a Ele. Deixe, você entenda que várias pessoas possam ser curadas e libertas através de você. Mesmo assim, Jonas fez o que Deus mandou e ficou chateado, porque ele queria que aquela cidade fosse consumida pelo pecado e pelo mal que ela fez. Então Deus resolve mostrar a ele por que dessa atitude. Depois leiam em casa o livro todo, mas eu vou passar lá para o último capítulo. Capítulo 4, a partir do versículo 6. Diz assim: Então fez o Senhor Deus nascer uma planta, que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar-te do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa dessa planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir a alva, enviou um verme, qual feriu a planta, e essa secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que ele desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira, até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão de uma planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, e numa noite nasceu e numa noite pereceu. Eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Entendam, gente. Muitas vezes as pessoas não fazem mal porque elas não têm discernimento do que é correto. As pessoas são formadas pelas atitudes, pelos conhecimentos que ela vai adquirindo durante a vida. E muitas vezes é comum a pessoa achar que uma coisa errada é certo. Então isso faz parte do ser humano. Esse é o grande conflito entre casais. Quando eles se casam, se unem 2 pessoas com criações diferentes. E para uma está certo, para a outra não está. Então nós temos que entender, respeitar e amar. Precisamos amar ao próximo.
Agora, se você acha justo o seu julgamento, eu quero ler com você aqui Mateus 7, do 1 ao 5. Diz assim: não julguei para não ser julgados, pois com o critério com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medidos vos medirão também. Porque vês tu o argueiro do olho do teu irmão, porém não repara na trave do teu próprio. Ou como dirás o teu irmão, deixa de tirar o argueiro do teu olho quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do teu irmão. O que eu quero dizer nessa noite? Primeiro, tira essa casca do teu olho, tira esse excesso de culpa, esse excesso que nós temos às vezes de julgar, de sermos corretos. Calma, tenha compaixão pelo teu irmão, tá? Tenha calma em irar-se contra o outro. Não faça isso. Entenda, a mesma medida que você usar vai ser usada contra você. Todos nós temos um tribunal daqui para frente. Todos nós vamos prestar contas das nossas atitudes com Deus. Eu quero ir além. Tem uma oração que Deus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Você já parou para pensar nela um pouquinho? Espera aí que nós vamos ler ela agora. Lucas 11. Lucas 11. Vem dizendo assim, a partir do 2. Então ele nos ensinou quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, o pão de cada dia nos dai. Perdoe os nossos pecados, pois também nos perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixei cair em tentação. Quando você faz esta oração, que você quer ser perdoado por Deus, da mesma maneira que você vai perdoar aqueles que ofendeu. Você tem noção do que você está fazendo da sua vida? Você vem praticando realmente esse perdão? Então eu deixo essa palavra hoje, de reflexão. Esse momento é um momento de conserto. Aproveite este momento para avaliar a sua vida e consertar a sua vida. Amém? Que a paz do Senhor possa entrar em sua vida, que a paz do Senhor possa chegar até você. Conserte os laços quebrados, conserte as correntes que foram quebradas, as correntes de amor entre você, amigos ou familiares. Amém? Muito obrigado, que Deus abençoe. Estarei fazendo uma oração agora. Pai poderoso, nós te agradecemos pela oportunidade de falarmos da tua palavra. Deus, que o Senhor alcance a vida de cada irmão que está assistindo esse vídeo agora. Pai, que haja conserto, que haja uma paz, que haja restauração dos laços, Pai. Que o amor do Senhor possa jogar fora, Senhor, todo medo, toda acusação contra um contra o outro. Pai, que haja amor sobre as vidas dos teus filhos, Pai. Deus, que em nome de Jesus, aqueles que estão só, possam encontrar o amor naqueles que se perderam, Pai. É o meu pedido em nome de Jesus. Restaura as relações, Pai. Restaura, Senhor, em nome de Jesus. Um grande abraço.